Salve, salve, bilionários! Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero, uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. Sobral. Me conta o que é tráfego pago. Cara, durante muito tempo eu falava pras pessoas assim, aquela conversa, estamos aqui naquela conversa de baixo, sentamos aqui, a gente já é amigo há anos. Tá. Você me olha e fala assim, cara, o que você faz? E aí eu falava assim, cara, eu posso te dar duas explicações. Eu tenho uma explicação um pouquinho mais complexa e uma mais simples. Qual que você quer? Aí a pessoa falava assim, eu quero a complexa, né? Eu sou um cara inteligente. Eu falava, eu vou te dar as duas. Aí eu falava assim, sabe aquele anúncio chato que fica te incomodando no YouTube sempre antes que você vai ver um vídeo e aparece um anúncio lá? Eu sou a pessoa que coloca esses anúncios no ar para as outras empresas. Você deu sorte, você, Ivan. Porque nessa semana eu desenvolvi o conceito que faz todas as pessoas entenderem exatamente o que eu faço. Que é o seguinte, imagina que você tem uma empresa e você emite 1000 panfletos. Estou aqui com meus panfletos. O que é que eu vou fazer com esses panfletos? Eu, dono da empresa, eu vou contratar alguém para distribuir esses panfletos para mim. O gestor de tráfego, ele é o panfleteiro digital. Ele pega os anúncios das empresas e aí você, Ivan, vai criar os anúncios para mim e aí você vai dar esses anúncios e vai falar assim, Pedro, distribui esses anúncios na internet. E aí eu vou distribuir alguns anúncios no YouTube, outros anúncios eu vou colocar no Instagram, outros no Google, outros no Facebook, no TikTok, no Pinterest, onde eu achar melhor. Então essa é a explicação simples. Agora a explicação um pouco mais complexa é o seguinte, imagina duas ferramentas, sei lá, um martelo e uma chave de fenda, tá? Eu uso o martelo para martelar o prego e a chave de fenda eu uso para parafusar os parafusos. No tráfego pago existem duas ferramentas que a gente usa para colocar os anúncios no ar. Porque quando eu falo assim, fazer os anúncios, as pessoas pensam, tá, mas como é que faz essa parada? Onde é que eu faço para colocar os anúncios no ar? Tem essas duas ferramentas, são ferramentas online, tipo um Photoshop da vida, só que elas servem para eu colocar os anúncios no ar. Então, basicamente, eu tô pagando para fazer o meu post aparecer na frente das pessoas, para fazer as minhas publicações aparecerem na frente das pessoas com os mais diversos objetivos. Por exemplo, eu posso pegar esse episódio de podcast aqui e eu posso patrocinar ele, para fazer as pessoas verem esse nosso podcast. Perfeito. Eu posso pegar um vídeo onde eu vendo um lápis e posso divulgar o meu vídeo. Olha aqui, esse aqui é o melhor lápis do mundo, compre meu lápis. Os mais diversos objetivos estão disponíveis dentro do tráfego pago. Só que, como o próprio nome diz, eu tenho que pagar para aparecer. Só que é muito barato. Quer dizer, é muito mais barato do que imprimir panfleto, por exemplo. E é muito mais barato do que você colocar na mídia tradicional. Anúncio em jornal, revista, a TV. Mas assim, vamos agora barato em relação, se a gente for comparar, por exemplo, impressões, que é aparecer na frente da pessoa o meu anúncio, talvez possa ser até mesmo o mesmo preço. Só que o grande poder do tráfego pago é que, por exemplo, eu consigo mostrar o meu anúncio para pessoas que moram num determinado CEP, que são mulheres, têm de 25 a 35 anos, estão usando o iPhone, têm interesse em moda e beleza e fazem aniversário em novembro. Você dá especificidade. Eu dou especificidade. E aí eu coloco especificidade também onde? Não só na minha segmentação, mas também na minha comunicação. E disso você entende. Perfeito. Então se eu coloco a comunicação certa com a pessoa certa, se eu falo, meu anúncio está ativamente falando com mulheres, Você vai converter muito mais. eu vou converter muito mais. Então não só é mais barato de aparecer, ou talvez, é que eu não sei qual que é o preço da televisão, mas não só, vamos dizer que é o mesmo preço. É melhor ainda anunciar na internet porque eu tenho um super poder de segmentar, de escolher para quem que eu vou aparecer, o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta. Porque o tempo inteiro que a gente está no Instagram, que a gente está no Facebook, que a gente está no YouTube, que a gente está pesquisando na internet, a gente está deixando o nosso rastro digital. A gente está contando para essas ferramentas quem que nós somos, o que nós fazemos, o que nós gostamos, que tipo de conteúdo a gente interage, que tipo de conteúdo a gente não interage. E esse que é o grande superpoder que as ferramentas têm, né? Entender quem que são os seus usuários e vender isso para os anunciantes. Ô Pedro, você se transformou num gigante, no maior do seu segmento, de uma maneira, assim, num tempo relativamente... Eu estava te perguntando. Não, foi muito curto. É muito curto, você tem 26 anos e você entende muito do que você faz. Quando você mapeou que isso era um ótimo negócio e de onde você tirou recursos? Essa é a primeira pergunta. Depois eu vou, respeitando a ordem evolutiva, entender como funciona hoje as suas comunidades. Tá bom. E como você faz a aquisição dessas comunidades e o tamanho desse mercado ainda no Brasil. Tá, fechou. Tá. Como que eu entrei dentro desse negócio? Foi assim, eu fazia faculdade, mas eu estava insatisfeito com aquilo lá. Eu tive uma rebeldia
produtiva, uma desobediência produtiva ali do sistema padrão que eu acreditava que era o sistema certo. Perfeito. Porque eu era mais novo e, Ivan, eu tava assim, ó, cara, eu preciso sair dessa pindaíba que é não ter grana pra fazer nada. Essa que é a verdade. Eu não tinha o sonho, não, eu quero mudar a comunicação do Brasil, eu quero dar o poder para as pessoas de distribuírem as suas mensagens. Tudo isso foi um efeito colateral de todo o trabalho que eu fiz. Mas o que eu fiz no primeiro momento era, cara, eu não tinha grana pra nada e eu quero ganhar dinheiro, porque eu sei que zica que é não ter dinheiro. Eu vinha de uma família que estava se desestruturando por não ter dinheiro. Só que quais exemplos eu tinha em casa? Professores, acadêmicos. Meu pai trabalha no campo, meu pai é apicultor, mas eu via que esse caminho da academia, da universidade, era um caminho que, dentro de alguns 15, 20 anos, ia me trazer um retorno positivo. Mas muito longo prazo. Mas é muito longo prazo. Eu achava naquela época que eu estaria disposto a esperar por esse tempo. Só que aí no meio do processo eu descobri que eu não estava disposto a esperar por esse tempo. E aí eu estava lá fazendo a minha faculdade de engenharia, porque era a profissão que... Você escolhe uma profissão com 16 anos, você tem que escolher o que você vai fazer da vida. Então eu escolhi engenharia porque, vou ganhar dinheiro fazendo engenharia. Só que aí eu percebi que, cara, eu estava virando um estudante, não um engenheiro. Eu estava lá estudando, eu era bom nisso. Essa era a minha habilidade. Estudar. E não vou dizer que foi ruim, porque até hoje isso é uma dos meus grandes diferenciais. Eu sou bom em, como eu sempre falo, sentar a bunda na cadeira e estudar e absorver um conteúdo. Só que aí no meio desse processo eu tive contato com um irmão que a gente não se via, não se falava há muito tempo por questão de distância geográfica mesmo, ele morava num estado, eu morava em outro. A gente voltou a entrar em contato e ele tem um curso de inglês, o nome dele é Mairo Vergara. Ele tem um curso super conhecido. Se você já viu um anúncio dele, é minha culpa. Era aquilo que você era mundo Mairo Vergara. É, né? A gente não é parecido que os pais são diferentes. Aí o que aconteceu? Ele me chamou para trabalhar com ele, mas eu nem sabia o que eu ia fazer. Ele só falou assim, ó, cara, você vai ter suas 24 horas do dia, você vai ganhar R$ 2.500 por mês, vale alimentação e plano de saúde. Aí eu falei assim, putz, 24 horas do meu dia para eu escolher fazer o que eu quiser. Tipo, 2.500 era o triplo do que eu ganhava naquela época. Agora, todas as horas do meu dia, nossa, eu quero isso. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Ele falou assim, cara, não sei, mas vem porque trabalho é infinito. Aí eu falei, então tá. Aí óbvio, teve um processo ali, mas para encurtar aquela história longa numa história mais curtinha, eu fui para lá e me encontrei nesse mundo dos anúncios online na empresa do Mairo. E o Mairo estava com uma empresa que estava numa ascendência muito grande, então essa foi a minha sorte, entre aspas, mas eu tive ali o instinto de fazer, a coragem de agarrar a oportunidade, executei. E aí eu comecei a conhecer várias pessoas do mercado que faziam anúncios online, mas que não faziam bem, ou que contratavam empresas, agências para fazer os seus anúncios online. Na época não era comum você ter uma pessoa na sua empresa que a responsabilidade dele é ser o panfleteiro digital da sua empresa. Isso era uma das tarefas que uma agência fazia. Isso era uma das tarefas que uma pessoa do seu marketing fazia, além de fazer várias outras coisas. E tudo aquilo que você foca muito, que você faz todos os dias, é meio impossível você não ficar bom. Claro. E aí eu comecei a ficar muito bom nesse negócio de anúncio online, comecei a ter contato com outras empresas e foi ali que eu vi, cara, tem um rombo, um buraco nesse mercado gigante e que carece desse conhecimento, carece de pessoas que são especialistas em cuidar de anúncios. E aí foi lá que eu vi